De volta aqui no portal criativoonline.com.br, acompanhando de perto esse primeiro dos muitos outros que virão. Primeiro seminário Rede Multi acontecendo aqui na UFRB. O professor aqui que está batendo papo conosco e brincando, professor. Amargosa tem sido até amanhã a capital da educação no mundo, porque estamos falando para a rede mundial. Fala um pouco da importância desse movimento que acontece aqui em Amargosa. Boa tarde todos que ouvem, né, e veem a Criativa. Bem, esse evento ele é inédito porque ele lança e organiza uma grande pesquisa sobre as classes multisseriadas. As classes multisseriadas, elas compõem um grande contingente do percentual daquilo que é a educação no campo, da educação no espaço rural. Então, discuti-las é discutir a educação da menina, do menino rural, do jovem, da jovem rural, do homem e da mulher rural, né? Então, pensar sobre isso ineditamente significa que as classes multisseriadas, que são aquelas que organizam várias séries em uma só, pensar no desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem, e pensar especialmente políticas para essas classes, que surgiram no Brasil devido ao descaso do governo com a educação, mas que, veja só, os agentes da educação, professores, gestores públicos, estudantes, transformaram numa experiência extremamente exitosa. E nós sabemos que em outros países o modelo multisseriado é um modelo proposto pelo Estado para a educação das crianças. Então, quando a Amargosa cedia esse evento, trazendo professores, trazendo estudantes, trazendo a pós-graduação, a pesquisa, os movimentos sociais do campo especialmente, a Amargosa está juntando gente para dizer ao Brasil que nós aqui somos protagonistas, a UFRB é protagonista na construção inédita de políticas públicas para a classe multisseriada. A UFRB, que inclusive tem o primeiro curso de mestrado de educação do campo do país, já forma profissionais também. Nós temos a necessidade de formar mais profissionais para o campo, para trabalhar no campo, e a UFRB proporciona isso. A especialização, que é a tua área, inclusive, de atuação aqui na UFRB, também é uma área que precisa ser focada cada vez mais. Precisamos de novos profissionais estudando mais sobre a educação do campo. Então, precisamos sim, né? Precisamos fortalecer a pesquisa científica em educação do campo, porque, afinal de contas, a gente disputa uma visão sobre a educação. Uma visão em que os sujeitos da cidade e do campo têm direito às suas diferenças, à sua radicação no lugar, né? Estar no lugar e poder se desenvolver. Então, veja, desenvolver a cidade é também desenvolver o campo. Desenvolver o campo é desenvolver a cidade. Pensando que essa invenção de um Brasil cortado, dicotômico, ela serviu aos generais, à ditadura, aos grandes neoliberais, mas ela não nos serve, porque nós somos um povo só. Apesar e embora queiramos, né, garantir as nossas diferenças. Quando a gente está formando gente na pós-graduação, no mestrado, estamos formando gente na especialização, na licenciatura, nós estamos dizendo que existe um conhecimento especializado para ser professor e professora no campo, gestor e gestora no campo, para estar no campo. E reconhecer isso também é, de certo modo, criar um campo de pesquisa científica que nos abasteça de conhecimentos teóricos, de conhecimentos da experiência camponesa, é aprender com o camponês e com a camponesa aquilo que eles entendem como experiência cultural e como conhecimento. Então, eu acho que a UFRB avança nisso. A UFRB é uma universidade construída junto com a política de educação do campo. Nós temos um desafio muito grande, que ao formar essas pessoas, implantar as diretrizes operacionais da educação do campo nos municípios, Brasil afora. Por quê? Ora, quando o gestor municipal não é sensível às políticas de educação do campo, ele não entende que especificidade que precisa uma criança no campo para aprender. Ela precisa estar na sua roça, ela precisa estar junto à sua família, na sua roça, trabalhar,
Esse trabalho infantil não é aquele trabalho infantil que a gente quer erradicar, é o trabalho comunitário de uma família, de uma pequena propriedade. E aqueles conhecimentos oriundos do trabalho, da experiência cultural, da experiência infantil, da experiência das mulheres, e especialmente da experiência do povo preto, que é a maioria no campo brasileiro. Aqui no Nordeste, nosso povo preto é 70%, mais de 70% da população rural. O que significa que se nós não aprendermos com negros e negras, nós não aprenderemos com ninguém. Eles precisam nos ensinar a fazer educação do campo. Então, essas experiências da UFRB têm nos ensinado isso, e têm nos ensinado também a ir adiante com o povo do campo. Não é só o professor da escola básica, não é só o trabalhador e trabalhadora do campo, é o marisqueira, é a pescadora, são os trabalhadores nas beiradinhas, os ribeirinhos, toda a população que hoje habita as águas, as florestas e o campo brasileiro. Veja aí que nós não estamos falando de pouca gente. E nem estamos falando de uma experiência que possa ser negada. É uma experiência altamente sofisticada, organizada, de muita riqueza cognitiva, cultural, de pertencimento, e que vai nos ensinar a fazer educação, vem nos ensinando a fazer educação. Então, se a universidade não se abre a esse diálogo, a universidade também produz conhecimentos que são abstratos. E conhecimentos abstratos não produzem desenvolvimento regional, não produzem distribuição de riqueza, não produzem um povo feliz, né? Não garante para nós a democracia. Então, nós temos buscado isso junto ao Estado, junto aos movimentos. E uma outra coisa é garantir que esse professor formado aqui tenha vaga nos concursos públicos. Então, estamos adiantando a nossa conversa com os governos para que vagas em concursos públicos abriguem o licenciado. Exatamente, abrigue o licenciado em educação do campo. Então, esses dias todos nós estamos vendo esses dados de formação do professor no Brasil afora, vagas, escolas fechadas. Escolas... Tem te espantado, professora, muito embora seja uma historiadora e uma pessoa que tem buscado estudar constantemente essa relação e essa realidade brasileira? Sabe um número que mais espanta? Que num Brasil eminentemente rural, né, com espaço rural enorme, nós tenhamos tanto fechamento de escolas do campo. Sabe o que isso gera? Isso gera uma mãe que tem, ao invés de tripla jornada de trabalho, quádrupla, porque ela tem que levar o seu filho à cidade, esperar ele na escola, voltar, fazer o trabalho da roça, fazer o trabalho de casa, cuidar de si e cuidar da sua formação. Isso tem gerado a ausência de espaços para quermesses, batismos, candomblés, capoeiras, que são as escolas na roça. Isso tem gerado uma evasão da juventude, que se reunia naquele espaço escolar para realizar seus torneios de futebol, seu futebol de várzea. Isso tem gerado a perda de um lugar de sociabilidade na roça, além de todo o prejuízo para a educação. Um outro dado que nos assusta muito são das escolas paralisadas. Hoje de manhã, o MEC nos apresentou. Além... trouxe esses números, né, com muita Exatamente. Além das escolas fechadas, nós temos as paralisadas. Elas nos enchem de curiosidade, mas também de esperança, porque o que está paralisado pode andar. O que está fechado, não. Mas o que está paralisado tem uma unidade executora. E hoje a nossa briga é a abertura das escolas paralisadas para abrigar nossa população do campo, que tem direito à escola na sua comunidade, possibilitando a vida da família. E muitas vezes é a única referência que a comunidade tem ali, não é, de Estado, de presença de Estado, né? E você veja, exato, é isso. O Estado existe como para essa população? Através da escola, principalmente, porque é uma população que vive e viveu. Eu sou oriunda do campo, né? Então é uma população que vive a revelia do Estado. Se o Estado não existisse muitas vezes, essa população não sentiria falta em alguns outros momentos. A partir do momento que nós temos políticas públicas, o Estado interfere positivamente ou negativamente na vida dessa comunidade. Você veja que isso também provoca uma espécie de êxodo rural. A mãe vai com o filho para a cidade e fica morando na beiradinha de ponta de cidade lá para ele poder estudar.
e ela se desaloja da roça, de onde ela produz sua riqueza, produz seu trabalho, desorganiza a família, desagrega a família, interfere na afetividade da família. Então, o fechamento da escola do campo é gravíssimo para a sociabilidade, para a economia, para a educação, para o âmbito da cultura, e o que você acabou de falar muito bem, para notar que o Estado é importante na vida de um cidadão. Muito obrigado, professora, pela atenção, pelas reflexões, que são as mais diversas. Teremos outras oportunidades também de bater um papo com a professora Kiki. Lembrar que esse evento acontece até amanhã. Ainda dá tempo. Quem não veio pode vir até amanhã ainda. Até amanhã, pode vir. Nós também continuaremos com essa discussão. Já estamos preparando um outro seminário no Vale do Jiquiriçá. Eu posso fazer uma propaganda? À vontade, fique à vontade. No próximo mês estarão abertas as inscrições para a seleção, o processo seletivo do nosso mestrado em Educação do Campo. Você que é professor, professora, líder de movimento social ou graduado e tem interesse, é um líder no campo, é um professor do campo, uma professora do campo, olhe lá na nossa página o nosso edital. Edital lá liberado, pois é isso. Pois é, nós seguimos juntos como sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso.